Olá, estamos começando mais um Tribuna Popular e hoje temos a grata satisfação de receber o nosso amigo Daniel Amádio, presidente do Cindy Lojas, Bento Gonçalves, vice-presidente da FEComércio, coordenador de combate à informalidade, também pela FEComércio, e ex-presidente e atual coordenador do Observatório Social de Bento Gonçalves. Daniel, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos ver se conseguimos nessa meia hora falar de tantas coisas importantes que o amigo tenha tido a oportunidade de ajudar a coordenar, não só em Bento, mas no estado também, no Rio Grande do Sul, né? Bom, em primeiro lugar agradeço o convite, né? Fico muito honrado de estar aqui no espaço desse programa, que tem uma audiência incrível, e que a gente possa levar esse público o que a gente faz pelas entidades de forma voluntária, abnegada e muitas vezes por algumas bandeiras, por algumas causas. Então fico à tua disposição, sim, para esse bate-papo aí, que sabe enriquecendo o teu programa. Com certeza. Aliás, fazia horas que eu queria te convidar, né? Mas um amigo é sempre cheio de compromisso, pouco mais que nós. Daniel, vamos começar a falar sobre o Cindy Lojas. É uma atuação importante que tem na cidade, não apenas para o setor, na defesa aí dos seus filiados, né? Tu vem na presidência da entidade já há algum tempo e a gente tem acompanhado esse trabalho, principalmente no que diz respeito à atuação propriamente dita, inclusive na fiscalização de certos setores, na própria informalidade que nós estamos fazendo isso. Que atividades o Cindy Loja tem tido mais pontualmente, mais sob o seu comando? Bom, em primeiro lugar, esclarecendo que eu estou no meu segundo mandato, né? Já cumpri o primeiro mandato de 4 anos, regimental, estatutário, e agora estou no primeiro ano do segundo mandato, né? Mudando algumas peças da diretoria que a gente achava importante, e agora levando para o meu segundo mandato uma atuação muito mais forte do Cindy Lojas na comunidade e na nossa base territorial, formada por 11 municípios. O principal trabalho do Cindy Lojas como sindicato empresarial é justamente a negociação da convenção coletiva, é aquela relação de trabalho e capital que nós negociamos com o Sindicato dos Trabalhadores todos os anos, para regrar cláusulas econômicas, cláusulas sociais, e aquele trabalho que nós fazemos todos os anos já de forma regular. Claro que esse ano, estendo ao ano anterior, a questão da reforma trabalhista impactou muito nessa relação, ou seja, muitas mudanças ocorreram, o que obrigou aos sindicatos se adaptarem a essas mudanças, mas com isso gerou uma certa dificuldade de negociação, que ano passado tivemos 9 meses de negociação, coisa que não tinha acontecido há muito tempo, mas justamente buscando um entendimento que ficasse bom para as partes e que não criasse insegurança jurídica na hora que um juiz tivesse que tomar uma decisão a respeito de alguma reclamatória, de alguma insatisfação, enfim, de algum problema que pudesse ser gerado. Então, o cuidado que os sindicatos têm que ter, justamente para não deixar dúvidas da sua negociação na hora que precisar tomar uma decisão ou houver uma injustiça nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, o Cindy Lojas é uma casa que, ela na comunidade de Bento Gonçalves, ela está muito intrínseca, está muito inserida, porque ela é uma entidade representativa de classe e ela busca, junto com o seu quadro social, produtos, serviços, atender o nosso empresário, principalmente do comércio e de outras áreas que trabalhamos também, no sentido de buscar dar retaguarda para esse empresário, serviços que possa fazer com que ele se foque somente em vendas, ou seja, deixa a parte burocrática que o Cindy Lojas, dentro da sua possibilidade, poderá fazer. Esse é o objetivo que a gente adotou para buscar aumentar o nosso quadro social, e hoje comemoramos mais de 700 associados no Cindy Lojas. E posso dizer que hoje a casa está com quase o dobro do que quando eu comecei o meu trabalho à frente da entidade, e também buscando uma nova postura do sindicato, que antes nós tínhamos as contribuições compulsórias, que era o que sustentava a estrutura sindical, agora comprometidas pela reforma trabalhista, e que nos obrigou a fortalecer um trabalho que já vinha sendo feito muito bem, mas agora virou uma necessidade básica de sobrevivência. Então, estamos muito focados em buscar associados, buscar serviços, dar produtos para o empresário que ele precisa para o seu dia a dia,
dando-lhe para ele a liberdade de poder trabalhar e focar no seu negócio, que é o objetivo principal para o sustento das empresas. Quem são os filiados? Quem é que pode ser filiado do sindicato? No caso de associado não há uma particularidade, nós temos dois grupos, o grupo de associados, que qualquer empresa que estiver interessada e achar os benefícios do Sindilojas são importantes para mim, eu posso usufruir, até o escritório de advocacia não teria problema nenhum. Nós temos outro grupo dos representados, esses de forma legal, ao qual o Sindilojas representa. Estamos falando então do setor do comércio varejista, de 11 municípios, não só Bento Gonçalves. A nossa atuação maior no grupo social, sim, é Bento Gonçalves. A nossa representatividade legal de 11 municípios. Prefeito trabalhista, legislação trabalhista. Justamente. Digamos que o sindicato é a única entidade que tem uma maneira de ingressar por algum interesse, por alguma ação, de forma coletiva, representando a sua categoria. E esse é o nosso papel e estamos ali trabalhando. Que bom. Eu queria te perguntar sobre uma questão que eu ouvi, inclusive, de alguns comerciários que possivelmente sejam filiados de uma maneira ou da outra do sindicato e em função de algumas coisas que estão acontecendo em termos do comércio informal em Bento Gonçalves. Aliás, aproveitando não só, como eu disse antes, por seres o presidente, mas por estares numa coordenadoria, né, de uma comissão da FEComércio, uma representatividade estadual, para combate no Estado, né, desse comércio informal. A gente tem ouvido sobre algumas reclamações, né, pessoas que nós conhecemos, e temos acompanhado, em especial no centro da cidade, mais no eixo da cidade, alguns comportamentos assim de venda de uma série de produtos, né, de pessoas que vão se chegando, estão se instalando na calçada, estão se instalando, caminhando para cá e para lá com maletas. Qual é a posição do Sindilojas e o que estaria sendo feito, poderia ser feito para ajudar o poder público, ou mesmo cobrar do poder público alguma coisa em relação a isso? Vamos falar na perspectiva de Bento, se quiser alastrar pelo que estão fazendo no Estado, né, também é interessante. Vamos esclarecer um pouco qual é o nosso trabalho. Nós temos uma comissão então de combate à informalidade. Ela é organizada e tratada dentro da FEComércio, mas ela não é só composta pela FEComércio. Está junto conosco lá a Fiergs, a Agas, a FCDL, a CPA, que é a Associação Comercial de Porto Alegre, enfim, uma série de entidades que estão conosco, fazendo o quê? Todos os meses, com uma reunião ordinária, debatendo os assuntos pertinentes. O que nós podemos fazer para combater a informalidade? Levando também para a tua audiência que em 2018, através do Instituto Ético, juntamente com a Fundação Getúlio Vargas, o movimento de produtos da informalidade foi da ordem de 1,17 trilhão de reais. Se nós fizermos uma proporção pelo PIB do Rio Grande do Sul, trazendo aqui para o nosso estado, nós estamos falando de 64 bilhões de reais. Isso deixou de compor os cofres públicos, só no Rio Grande do Sul, 5,66 bilhões de reais. São números astronômicos. Nós fizemos uma relação com Bento Gonçalves, aí trazendo uma coisa mais local. Nós estamos falando um movimento na informalidade de mais de 1 bilhão de reais. Tá? Aí teríamos que ver quanto isso representa na carga tributária, já que essa cadeia já é um pouco mais complexa, porque entra repasse do governo federal, enfim, uma série de circunstâncias. Mas é um volume respeitável e nós temos que nos preocupar nesse sentido. Quando falamos em informalidade, estamos falando de contrabando, pirataria, feiras itinerantes e ambulantes. Tá? Esses são os 4 pontos básicos que nós trabalhamos junto à FEComércio. O que nós fizemos além das reuniões ordinárias? Nós temos uma comissão que sai a campo, levando aos municípios a nossa experiência, o que a gente pode dar de sugestão. Cito, por exemplo, recentemente em Carlos Barbosa havia muita iniciativa de uma feira chamada Feira do Brás, né? E os comerciantes lá estavam descontentes porque é um tipo de iniciativa que chega, acampa, leva embora todo o recurso da comunidade e deixa simplesmente o aluguel de um imóvel onde ocuparam espaço, sem vínculos empregatícios, sem contribuição com sociais, tributárias, toda a ordem. Simplesmente o que eles deixam para o município é uma questão do aluguel. Então a comunidade nos procurou e como o Carlos Barbosa é da nossa base territorial, fomos atrás do que nós podíamos fazer. Conseguimos aprovar na Câmara Municipal de Vereadores o projeto de lei regulamentando as feiras. Porque se a gente proibir, tá, é inconstitucional. O direito de livre comércio, etc., aquela história.
Então a gente tem que regulamentar. Poxa, se nós temos, e aqui em Bento nós temos muitas feiras oficiais, tá? Elas têm que cumprir todo um rito para se estabelecer. PPCI, a questão acompanhamento de saúde, as questões de compromissos com fiscalizações, uma série de fatores que eles têm que botar em dia para a feira ser autorizada. Por que a feira itinerante não precisa nada disso? Por que eles vêm de fora e levam o nosso recurso e não deixam nada para o município? Então, aprovamos, isso já aprovamos em Bento no passado, agora recentemente em Carlos Barbosa, e levamos para esses municípios, então, uma ideia de sugestão de projeto de lei que a comunidade, então, tem que fazer o seu tema de casa, levar isso à Câmara de Vereadores e aprovar. O que vai acontecer? A feira, quando quer se instalar, precisa de autorização do município para a liberação de um alvará. Se a prefeitura entender que ela não correspondeu com aquilo que está na regulamentação, obviamente que ela vai negar. Claro, mas aí entra a questão da justiça, que poderá liberar através de liminares e tal, enfim. Essa é uma das nossas iniciativas. Nós temos também a questão dos ambulantes. Bom, vamos falar de ambulante. Nós estamos falando ali de movimentos migratórios que acabam se jogando nesse tipo de serviço porque, teoricamente, não encontram oportunidades melhores, o que muitas vezes a gente comprova que não é bem assim o negócio. Nós temos, por exemplo, o povo haitiano. O povo haitiano chegou no passado, quando o Brasil foi apoiar um terremoto, um problema que eles tiveram, eles vieram aqui e se adaptaram muito bem, entraram no nosso mercado de trabalho, cresceram educacionalmente, foram buscar formação e estão muito bem, tranquilamente, sem fazer nada que seja da informalidade. Nós temos agora os venezuelanos que estão entrando, mas esses já vêm com uma bagagem educacional muito alta, né? Porque eles têm uma formação interessante no país deles, e esses também vão ser absorvidos pelo mercado de trabalho tranquilamente. A nossa questão maior são os senegaleses, tá? Esses não querem ir para a formalidade, eles querem ficar na informalidade, eles acreditam que o ganho econômico deles é maior, mas eles estão num trabalho que é irregular, concorrendo deslealmente com o comércio formal que está por aí. Volto a falar também na questão do contrabando. Nós temos, junto com o nosso grupo de trabalho, duas empresas fumageiras, a Souza Cruz e a Philip Morris. Por quê? Só no Rio Grande do Sul, 52% do cigarro vendido é contrabandeado. Além disso, não é só a questão, só contrabando, etc. Não. Porto Alegre já está comprovado por estudos da nossa assessoria que organizações criminosas estão comercializando esse cigarro. Então, ou seja, o cigarro que tu está comprando lá está alimentando uma cadeia criminosa. Você está botando recursos na mão do bandido, que é a mesma prática quando você compra droga, consome droga, etc, etc. Então, e é crescente, é muito crescente. Muito vindo do Paraguai, que tem 17 fábricas, só o ex-presidente do Paraguai tinha 6 fábricas lá. Então, o que facilita para eles é que eles têm uma carga tributária de 18%, enquanto a nossa aqui é de 78%. Né? E aí é outra campanha que a gente faz, indo aos governos, sensibilizando que baixando a carga tributária, com certeza nós teremos uma concorrência mais parelha. Ouvi um depoimento da Souza Cruz semana passada, do representante, de que eles chegaram para o governo federal e disseram assim, baixa a carga tributária de uma marca, não precisa a linha toda, uma marca, a gente vai transformar aquilo num produto popular e vai concorrer com a informalidade. O governo não aceitou. O governo não aceita reduzir a carga tributária por todos os problemas de falta de caixa, tudo aquilo que a gente já sabe, etc, etc. Nós batalhamos também muito na questão das feiras itinerantes, que eu já falei, dos ambulantes, contrabando, que eu citei, e a pirataria. Pirataria é um problema muito grande. Nós falamos de óculos falsificados, que podem prejudicar a visão do consumidor que está desavisado dos riscos que corre usando aquele produto. Nós estamos falando de medicamentos, junto com nós, tem o Sindicato das Farmácias, medicamentos falsificados, sem o princípio ativo, sendo só um placebo, que a pessoa vai consumir, não vai ter efeito nenhum. Nós estamos falando de agrotóxicos na lavoura. Precinho mais barato, o produtor rural pega, bota na lavoura, não dá efeito nenhum, porque ele é falsificado, ele não tem uma regulamentação de uma Anvisa ou de um órgão regulamentador. Nós estamos falando de tênis, o Vale dos Sinos está muito com nós ali, a CI de Novo Hamburgo, juntamente agora com outras grandes empresas, a ABI está começando a trabalhar conosco, porque calçados falsificados, pega um tênis de marca, falsifica ele, aí a pessoa vai ter um problema de coluna, porque aquilo não é ortopedicamente estudado, vai gerar uma lesão na pessoa por causa do preço bem mais em conta. Então tudo isso são iniciativas que a gente reúne esses grupos, conversa, vai aos municípios, tenta levar sugestões, mas nós não podemos repreender, nós não temos poder de repreensão. Aí, como tu bem falaste no início, só o poder público é que tem. Aí nos cabe criar comitês locais, fazendo com que as forças vivas do município dialoguem, compartilhem do problema e se ajudem, colaborem com os outros
para início tipo de prática. Então, eles têm o caminho, eles têm as forças, só preciso que eles conversem e vão a campo para trabalhar. Chega a ser uma preocupação o que está acontecendo aqui no centro a respeito dessa informalidade? Sempre é uma preocupação. Toda e qualquer iniciativa que você enxerga... Porque ela está aumentando. Ela está aumentando. Dia a dia a gente passa pelo centro, tem observado, o pessoal está tomando conta aí das vias. E é incrível de que essa iniciativa está propriamente ligada à crise econômica, né? Se falta emprego, apesar que tem gente que defende que Bento Gonçalves não falta emprego, mas enfim, a pessoa oferta tem no jornal toda hora. Mas precisa de qualificação, né? Esse que é o diferencial, precisa muito da qualificação, que as pessoas muitas vezes não vão buscar e acabam se jogando na informalidade por achar um caminho mais fácil de resolver o seu problema financeiro. Mas sim, a gente está sempre junto lá com o secretário Silvio, que é quem nos ajuda e colabora nesse sentido, mas muitas vezes a própria fiscalização fica um pouco inibida, porque nós temos um problema, e aí vem a campanha que o Cindy Lojas lançou há dias atrás, e isso está sendo difundido para todo o Estado, é de que quando há uma intervenção do fiscal, a população se volta contra o fiscal e a favor da pessoa que está de forma irregular. Isso é um problema. A teoria que nós chamamos do coitadismo, tá? Quem é o vilão e quem é o mocinho nessa história. Nós tivemos um caso aqui no final do ano, né? Justamente. Foi completamente distorcida a atuação. Justamente. Temos um caso, nem vou dizer do que é para não ficar falando de uma loucura daquelas. Aquilo transformou num ator de Babel. Né? Agora vamos nos colocar, para praticar empatia, nos colocar na situação do fiscal. Se tu sabe que tu vai fazer o teu trabalho e ainda o pessoal vai se voltar contra ti, que vontade e ânimo tu tem que sair de casa de manhã para fazer o teu trabalho? Nenhum. Então, o Cindy Lojas, naquele episódio que tu bem citasse agora, foi a única entidade que emitiu uma nota nas redes sociais apoiando os fiscais. Foi a única entidade. A gente entende muito o papel desse profissional. Nós precisamos estar com ele, nós precisamos dar força com ele. Agora, lançamos a campanha, então, né, do Cindy Lojas, falando da questão do vínculo da informalidade com a bandidagem. Tá? O Cindy Lojas entrou com uma campanha muito forte nesse sentido, mostrando que se você comprar produto da informalidade, você está sustentando uma cadeia criminosa. E temos que ter esse cuidado, temos que ter essa opinião. Vamos parar de achar que eu vou economizar uns pila e está tudo certo. Não. Nós temos que entender que muitas vezes esse nosso dinheiro, aonde ele está chegando, e é por isso que o Cindy Lojas lançou essa campanha e oferecemos para todos os sindicatos do Estado do Rio Grande do Sul, quem quiser adotar a campanha, já ofereci na diretoria da FEComércio semana passada e vou disponibilizar para todos os presidentes, meus colegas, em todos os estados, as cidades dos municípios do Rio Grande do Sul, quem quiser usar desse material, fique bem à vontade. Sempre buscando a educação do consumidor, sempre buscando, há uma apreensão, eu preciso que o fiscal faça o seu trabalho e eu não tenho que atrapalhar esse trabalho, está fazendo o trabalho dele. E ninguém vai estar falando em agressão, ninguém está falando... É simplesmente retirar uma mercadoria que está totalmente irregular, né, e concorrendo deslealmente com o comércio formal, que está ali com suas despesas até o pescoço e precisa vender para poder sustentar o seu negócio. Muito bem. Antes da gente continuar, Daniel, eu quero aproveitar para agradecer os nossos apoiadores desse programa, que é Via Sul Internet, 100% fibra ótica, Almax, excelência imobiliária e Odontologia Riso, odontologia estética. Obrigado pelo apoio dos amigos. Daniel, vamos trocar um pouco de assunto. Vamos lá. Porque o tempo passa rápido, daqui a pouco termina o programa. Tem muito assunto. Muito assunto e dá para ver, né? Mas eu quero falar contigo sobre o Observatório Social, como eu disse no começo do programa. Tu foste o primeiro presidente, aliás, eu quero pedir aqui, quero mandar um abraço, né, para a atual presidente, a Fernanda Titon, quase que pedi autorização para falar, né, com o Amádio sobre isso, que continua, né, na ativa, é um dos coordenadores, mas que foi o primeiro presidente e a gente tem acompanhado esse trabalho. Quero aproveitar a presença dele aqui, viu, Fernanda? Quem sabe vou fazer um convite para ti, vamos falar só daí sobre o observatório e suas realizações na tua presidência. Mas eu acho muito importante esse assunto, por isso que eu quero aproveitar, quem sabe levar a comunidade que ainda não conhece, né, essa iniciativa que é, em resumo, fiscalizar as atuações do poder público sobre o viés do orçamento, né, e das compras. Basicamente isso, né, Amádio?
Me diz como é que surgiu a ideia de fundar o Observatório em Bento e quais são as atuais ações do Observatório? Vamos resgatar um pouquinho 2014, quando estivemos numa missão do SEBRAE em Maringá, no Paraná, visitando uma entidade lá muito forte, né, a ACI, Associação Comercial Industrial, Associação Comercial Industrial de Maringá, que representa todos os setores daquele município. Estamos falando de um município de 400, 500 mil habitantes, mais ou menos do porte de Caxias do Sul. Mas uma cidade muito organizada e muito ordeira, uma cidade que tem uma visão de futuro incrível. Eles têm muitos projetos lá que a gente tem que copiar e trazer para cá, como é o que está acontecendo agora, que é a questão do planejamento que está sendo montado também, foi ideia de lá. Então eu estive lá em Maringá, conheci o projeto do Observatório Social, pois lá, nessa entidade foi que surgiu, devido a um desvio grande de recursos da Prefeitura Municipal, em que a população e as entidades entenderam que tinha que fazer algo a respeito para que não viesse a acontecer de novo. Porque, diferentemente do Tribunal de Contas, tanto da União quanto do Estado, o Observatório ele tem maneiras de atuar preventivamente antes que o gasto aconteça. Os tribunais eles só conseguem ir depois que a ação já aconteceu. Então, o Observatório ele de uma forma orientativa, e quero trocar a palavra fiscalização, porque isso foi uma das decisões da diretoria, que nós íamos trabalhar com monitoramento. Então, nós monitoramos as compras públicas, tanto da Câmara de Vereadores quanto do Poder Executivo, e aí analisando se essa compra está certa, está dentro dos valores de mercado, está condizente com a realidade do município, fazendo comparativos e buscando soluções, ajudando de uma forma, assim como dizendo, uma consultoria ou de uma auditoria que o poder público tem, bancado pela iniciativa privada. Né? Esse que é o diferencial. Então, lá em 2014, a gente conheceu esse projeto, viemos com a ideia para Bento Gonçalves, logo em seguida tivemos a visita aqui no SIC de uma pessoa muito engajada nesse projeto, que é do Observatório Social Nacional, o Sr. Pedro Gabriel, de Porto Alegre. Veio de uma palestra de sensibilização e a partir dali começaram algumas lideranças do município a conversar mais fortemente sobre o assunto. A partir daí, se formou uma diretoria, começou a trabalhar num escritório de contabilidade, depois não tínhamos um espaço ainda, e essas lideranças começaram como é que nós poderíamos viabilizar o projeto. E fomos atrás, buscando apoiadores, buscando nomes, compondo diretoria, buscando a representatividade das entidades do município, que é muito importante para que a gente ganhasse peso e credibilidade. E com isso, então, em dezembro de 2016, conseguimos fundar o Observatório Social de Bento Gonçalves, o 12º no estado do Rio Grande do Sul, que hoje contamos com 15. Eu estava olhando no site, nós temos só 15 no Rio Grande do Sul, né? Não é pouco? Eu acho pouco, para 437 municípios, só 15 realmente é um número pouco interesse, né? Eu acho até que as cidades menores não têm muito interesse numa iniciativa dessas, porque isso está mais em grandes centros, em cidades mais, uma população um pouco maior, o que faz necessário trabalhar com orçamento maior. Então, nesse sentido, o Observatório se encaixa bem. Mas a nossa ideia, sim, é que a gente prolifere essa ideia para todos os municípios. Eu lembro, na época que nós fundamos, havia uma possibilidade de nós fazermos uma parceria com o município vizinho, né, para, num escritório, poder trabalhar os dois municípios. Mas nós entendemos, na época, que como quem estava patrocinando esse movimento eram as entidades de Bento Gonçalves, ele tinha que focar em Bento Gonçalves. Então, como eu disse, em dezembro de 2016 fundamos o Observatório. Eu fiquei à frente dele 2 anos e sempre na Câmara de Vereadores, a cada 4 meses, temos que fazer o balanço para a comunidade, porque na Câmara de Vereadores, porque lá é a casa do povo e lá a gente tem a certeza que a informação chegará para todos os munícipes que tiverem interesse. Claro, além de disponibilizar todo esse material no nosso site, nas nossas redes sociais. Então, o Observatório está aí e ele busca, além de monitorar, ele tem 4 eixos de atuação. O eixo da análise, o eixo da correção, se for necessário, o eixo da educação, tá? Nós trabalhamos muito educação, agora estamos lançando uma cartilha educacional para já buscar nos pequeninos, lá nas escolas de ensino fundamental, a consciência da cidadania. Então, essa cartilha vem com esse objetivo. E nós temos também o trabalho de compor empresas do município para vender para o município. Nosso raciocínio é de ciclo econômico perfeito. Se a empresa do município comprar do próprio município, o imposto gerado fica aqui. E esse ciclo fica dentro do município. Mas notamos muitas vezes que as empresas
pela questão da burocracia, pela questão da documentação, enfim, uma série de fatores, não se interessam muito pela venda para o poder público. Mas o observatório sempre está junto, faz contato com as empresas. Surgiu uma tal licitação no produto que tu vende, tu te interessa? Não quero porque é muito... Não, nós vamos te ajudar, nós vamos te dar um apoio, temos interesse. E outra, você é empresário, você mora em Bento Gonçalves, você usufrui do serviço de Bento Gonçalves, colabora com o teu município, deixa o recurso aqui, não deixa uma empresa de fora vir aqui e levar o nosso recurso embora. Então nós temos esse trabalho orientativo também do observatório, que faz muito bem. Para nós, toda empresa de Bento que conquistar uma venda, para nós é um ponto a mais que nós contamos de sucesso. Eu estive olhando o site e foi um aspecto que me chamou a atenção, né? Porque além de fiscalizar em si, que é sempre aqui, não fiscalizar, vou tirar a palavra fiscalizar, monitorar, né, os gastos, etc. Eu achei muito interessante essa perspectiva que tem informação no site, né, do observatório, né, nessa busca, achei isso e ajuda, né, tu mencionaste agora. Agora, uma outra coisa que me chamou muita atenção é o seguinte: entre os objetivos, a educação fiscal, numa dimensão de, se eu entendi direito, é de informar, dizer sobre a importância dos tributos, é isso mesmo? Sim. É isso? Isso mesmo. Nós temos o raciocínio... Porque todo mundo é contra tributo, qualquer tributo, etc. Né? Sim. Essa dimensão da importância do tributo é difícil de ser absorvida pelo cidadão, né? Não, com certeza. Por quem recolhe, por quem paga. Né? Nós temos ainda aquela imagem, a nossa população tem aquela imagem dos desvios milionários que aconteceram no Brasil e com isso as pessoas se voltam contra a tributação. Mas a tributação é necessária. Poxa, a gente cobra tanto dos nossos poderes públicos, o tripé básico, que é saúde, segurança e educação, e ao mesmo tempo não quer pagar tributo. Essa conta não fecha. Essa conta não fecha em absoluto. Está se falando agora em reforma trabalhista justamente porque não tem dinheiro para o futuro para quem fosse. Nós queremos se aposentar daqui um tempo, né? De repente não terá dinheiro para nos pagar a conta. Nós que contribuímos com a Previdência, por quanto tempo? Então, o pessoal tem que parar de pensar nessa questão. Concordo que precisam de ajustes. Nosso sistema tributário é muito burocrático. Estamos agora lá no trabalho no governo do Estado, agora volto a falar de FEComércio, na questão da diferença da substituição tributária, que está gerando um problema para as empresas, para os escritórios de contabilidade violento, porque é uma burocracia danada. A empresa terá que fazer um inventário a cada mês. Imagina quem tem lá 4, 5, 10 mil itens no seu estoque, né? Gera um transtorno danado e não dá opção da empresa que não queira discutir essa questão, dizer, não, me deixa fora. Diz, não dá opcionalidade. Então a nossa bandeira da FEComércio é essa. Prorrogar o prazo o máximo possível para as empresas terem condições de se adaptar e, ao mesmo tempo, dizer para eles assim, dê opcionalidade ao empresário, como Minas Gerais já faz. Dá opcionalidade. Você quer discutir a diferença da ST, e aqui, para quem não sabe, a ST é a substituição tributária, que trabalha muito com o MVA, que é aquela cadeia de tributos que foi eliminada com a substituição tributária e que o imposto está sendo cobrado só lá na indústria. Então, toda aquela cadeia de atacado, comércio, enfim, mais algum revendedor que tenha no caminho, elimina-se, paga-se o tributo na compra, né? E isso é em cima de uma projeção de como será esse tributo. Aí tem muitas empresas que discutem, não, eu estou pagando mais, eu estou pagando menos. Aí o governo colocou essa questão da diferença da ST justamente para tentar ajustar aqueles que se acham que estão pagando mais e aqueles que acham que estão pagando menos. Só que isso gera uma burocracia problema na empresa. O problema é a quantidade de imposto sobre imposto e mais a burocracia que não termina nunca. Tanto que está crescente agora e acreditamos que depois da discussão da reforma trabalhista vem a reforma tributária, que se espera muito, pelo menos os empresários estão apostando muito nisso, que venha no imposto mais simplificado e sem diferença dos estados. Poxa, por que eu tenho que botar minha empresa no Amazonas porque lá não paga imposto? Por que eu tenho que tirar ela do Rio Grande do Sul porque aqui a carga tributária é muito alta? Não, vamos padronizar. Todos os estados têm que ser igual perante a federação, principalmente no ICMS, que é o imposto de todas as cidades. O ICMS, apesar de eu não concordar com a ideia de federalizar o ICMS por vários motivos que não cabe, não há tempo aqui para discutir, sou contra a federalização do ICMS, completamente contra, porque isso aí seria um caos, mas de fato tem que ter uma uniformização e evidentemente outros mecanismos para acabar com essa tal de guerra fiscal que acabou um pouco com certa legislação, né, com aqueles incentivos que eram dados astronômicos, mas esse diferencial
de alíquota de ICM, realmente nós não temos como avançar. Né? Não, e se fala muito no crescente da vinda para cá de um modelo de outros países que já está dando muito certo, que é o tal do IVA, né? Sim. Imposto sobre o Valor Agregado. Quem sabe? Facilitando a vida do empresário, vamos gerar economia, gente. É ali que gera emprego, é ali que a coisa anda, que nós temos mais arrecadação, que nós temos serviços de qualidade. É dessa maneira e dessa forma que a gente trabalha. Nós, na iniciativa privada, que tínhamos que estar preocupados com os nossos negócios, não, estamos tentando ajudar a cadeia pública a resolver os problemas e as carências que nós temos. Né? Isso que nem falamos em infraestrutura, sim, né? Porque para isso está faltando dinheiro em todos os lugares. Nem se fala. Daniel, nós estamos encerrando o nosso programa. Já? Passou rápido, né? Eu sempre digo como passa rápido, né? Uma conversa boa. Nós precisaríamos ter feito um programa aqui no mínimo de 1 hora, no mínimo nós dois aqui. Com certeza. Que, como eu disse, né? Com toda essa tua experiência e carga, tem muito a debater e informar aos bento-gonçalvenses que nos acompanham pela TV, né? Ou nacionalmente, né? Estado, através da nossa página. E como chegou ao fim, eu tenho que pedir para ti fazer as tuas considerações finais, né, fazer a tua despedida, mas não sem antes, né, eu me esqueci de falar sobre essa grande conquista, né, do Cindy Lojas, que vai ser trazer o ano que vem um congresso nacional, né, e, enfim, palavra à tua disposição. Bem lembrado, um grande desafio que a gente assumiu aí, estávamos concorrendo com mais uma cidade do Rio Grande do Sul, Gramado, no caso, e uma de Santa Catarina, Balneário Camboriú, para sediar, então, o Congresso Estadual, Congresso Nacional dos Sindicatos Empresariais do Comércio, Bens e Serviços. Nós estamos falando aí, basicamente, de 1.000 a 1.200 congressistas que estarão em Bento Gonçalves a partir do dia 20 de maio de 2020, que o próximo agora, no mês que vem, será em Fortaleza, ao qual estaremos com um espaço lá para vender a nossa cidade, mostrar para os congressistas, porque congressista é aquela história, todos os anos tem e todos os anos eles procuram sempre participar. Então nós precisamos vender a esses congressistas a ideia de que Bento Gonçalves é atrativa, Bento Gonçalves é turística, e hoje mesmo víamos uma apresentação do projeto que a gente está elaborando desse congresso, que o Vale dos Vinhedos é um grande atrativo que nós temos. Muitas vezes as pessoas conhecem o Vale dos Vinhedos, mas não sabem nem que é em Bento Gonçalves. Então são bandeiras e produtos que nós vamos buscar com um apelo forte na questão turística, porque é aquela história, o congressista ele vem, mas normalmente traz o seu acompanhante, a sua acompanhante para desfrutar do município, aproveitar as belezas, estender até o fim de semana, não um cara muito de propósito, ele termina numa sexta-feira, para a pessoa poder estender o sábado e domingo e aproveitar o que nós temos para oferecer. Então foi uma conquista, uma responsabilidade muito grande, eu acredito que estaremos bem representados, faremos um papel muito bonito. Bento Gonçalves tem uma estrutura incrível para atender todo esse público. E um detalhe importante, em todos os anos, eu já participo desse congresso há uns 7, 8 anos, desde que assumi a entidade, eu vejo que a comitiva do Rio Grande do Sul é sempre a maior. Aqui no Rio Grande do Sul ela vai bater recorde. Eu não seria abusado em apostar de que metade dos congressistas serão do Rio Grande do Sul, porque não dependerá de transporte aéreo, eles poderiam vir de ônibus, com excursões, com famílias, com tudo. Então, tem tudo para dar certo, eu acho que vai ser sucesso e quem sabe mais adiante falaremos mais sobre isso. Com certeza. Mais um grande evento em Bento Gonçalves, ano que vem, graças à iniciativa do nosso Cindy Lojas. Como é bonito isso. Daniel, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, me coloco à disposição sempre que precisar e dizendo para os nossos ouvintes aqui, a gente fala muito na questão da informalidade. Tenham a consciência que isso é um problema maior do que um benefício. Tratem isso com um prisma diferente. É o recado que eu deixo, porque é o meu trabalho, que eu acordo de manhã e vou dormir à noite pensando no assunto, e transmito para o teu telespectador a mesma preocupação. Que bom, obrigado. Esse foi o nosso Tribuna Popular de hoje, agradecendo novamente aos nossos apoiadores, Almax Excelência Imobiliária, Via Sul Internet 100% fibra ótica e Odontologia Regueço, Odontologia Estética. A todos vocês que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Assista esse programa quantas vezes quiser na nossa página no Facebook e aqui em horários alternativos. A você o nosso muito obrigado e até o próximo programa.